Eu sou Kátia Góes, jornalista de formação e comunicadora por opção. Eu sou Rubia Samarco, jornalista de formação e executiva por opção. E você está ouvindo mais uma entrevista do podcast Cadê a Mentoria que Estava Aqui? A nossa conversa de hoje é com Carolina Matarazzo. Apesar de declarar não se ver desta forma, Carolina fez transição de carreira de fisioterapeuta para empresária ao fundar há 6 anos a Fisioterapia BB, um ambiente que cuida de crianças com assimetrias e torcicolos, área em que ela tem se dedicado há 11 anos. Foi, inclusive, a primeira fisioterapeuta do Brasil com treinamento e experiência clínica de atendimento nesse segmento. E ela contabiliza milhares de bebês já tratados, além dos artigos publicados. Oi, Carolina, tudo bem? Oi, Rúbia. Oi, Kátia, tudo bem? Nossa, eu nem sabia que bebês podiam ter crânios assimétricos e torcicolo. Eu achei que isso era uma coisa de adulto que já está enterrado, né? Assim, a gente já está creque. Então, como você descobriu e também se interessou por essa área, né? Na verdade, desde que eu fiz a minha formação em fisioterapia, eu sempre tive um foco postural. E aí era um sonho muito grande trabalhar só com crianças. E eu trabalhei algum tempo no Centro de Reabilitação do Hospital Albert Einstein. Lá eu tinha que atender adultos e crianças. E um dia um médico que tinha passado por essa situação no Brasil com a filha me chamou para ir trabalhar com a primeira clínica que estava sendo aberta no Brasil sobre assimetria de crânio, que trabalhava só com capacetes, né? Essas crianças, então, algumas delas usam capacetes. Eu comecei a trabalhar com essa área, então, em 2011. Eu consigo me lembrar que no primeiro dia que eu atendi um bebê, eu falei, nossa, é isso que eu quero para minha vida, né? E não existia ninguém ainda que fazia isso no Brasil. Então, assim, eu não tinha muito recurso para buscar, ajuda para buscar. Então, eu me dediquei a estudar muito o tema mesmo. E quanto mais eu estudava, mais eu chegava à conclusão de que a gente tratava com capacetes, mas que estava faltando alguma coisa, né? E aí começou a vontade de ter uma clínica que fizesse a fisioterapia antes que essas crianças precisassem efetivamente do capacete. Então eu já estava com alguns artigos publicados na época, porque a ideia era começar a divulgar esse tema no país. E por conta desses artigos, eles me aceitaram para fazer alguns estágios em Nova York e em Pittsburgh, em centros de referência de assimetrias craniofaciais. E aí eu vim para o Brasil com a ideia de fazer a fisioterapia para crianças com torcicolo, que é o que normalmente faz a criança ficar numa posição de vício e leva a cabeça da criança, que é molinha, a ficar torta. E foi quando eu abri minha clínica, fui chamada de louca, falaram para mim que eu não ia ter paciente. E aí eu abri a clínica então em 2017 e comecei fazendo a fisioterapia. Quando foi em 2018, o professor do Canadá me procurou para ir dar uma aula lá, por conta desses artigos que eu tinha. E quando eu cheguei no Canadá, eu vi um capacete 3D também. E aí eu resolvi também trazer para o Brasil esse capacete 3D. Eu acho que é aí que vai a transição de físio para empresário, né? Também existiam dispositivos que não tinham aqui, que era uma toquinha também que podia usar para posicionar essas crianças. Eu também trouxe essa toquinha para o Brasil. E a clínica foi tomando proporções maiores, foi crescendo, né? E hoje realmente a gente já tem milhares de crianças atendidas, a gente está com quase 5.000 crianças já atendidas. A maioria delas ainda fazendo a físio, né? A gente reserva o capacete para os casos em que a físio não tem resultado. E aí, eu acho que há uns 2 anos atrás, o tema explodiu no país, né? Então, agora tem várias clínicas, várias pessoas que estão trabalhando, principalmente com a entrada da osteopatia, que era uma coisa que não existia, né, em 2011, praticamente, aqui no país, né? Uma osteopatia pediátrica, que é uma formação de fisioterapeuta também. A gente ainda faz algo diferente, né? Que é fazer a fisioterapia e não a osteopatia, que é o que está mais em voga agora aqui no país. Mas a gente está fazendo hoje ainda a fisioterapia para essas crianças, né? Então acho que a gente se vê como fisioterapeuta porque foi, né, o sonho, a formação, tudo, mas eu acho que é verdade, né? Quando vocês falam é que cai a ficha, realmente você vira uma empresária, né? Porque abri uma clínica em São Paulo, depois eu abri outra clínica em São José dos Campos, que eu tenho sócios, que é a Handtech. E hoje a gente já conta com 7, 8 parcerias de
pessoas que estão trabalhando com esse capacete, né, que foi o capacete que a gente trouxe para cá, e meio que usando uma metodologia que foi desenvolvida conforme a gente foi atendendo, conforme a gente foi trabalhando. E a gente manda um beijo para quem disse que você não ia ter cliente. Pois é. Eu pensei numa palavra, mas deixa pra lá. Kátia, fica com o beijo. A gente, beijão. Beijo. Não, eu lembro que nunca é um trabalho fácil, né? Assim, as pessoas duvidam muito quando você começa. Eu falo assim, pioneirismo é legal porque ele te dá know-how, você está sempre à frente de quem chegou atrás, você já passou por muita coisa, mas você toma eu falo muito cascudo, porque as pessoas duvidam, as pessoas te vê pelo mercado, então algumas pessoas falam que eles fazem isso para ganhar dinheiro, nunca foi, né? Acho que assim, sempre foi um trabalho com muito propósito, muito pelo contrário, né? Por isso que a gente começou com a fisioterapia, a gente trouxe uma clínica com a visão diferente, então é a única clínica do Brasil que oferece mais de um formato de órtese para as crianças, ou seja, as pessoas têm alternativas de tratamento com esses capacetes, né? E sim, eles me mandavam adultos para atender, porque eles falavam, não, você é louca, não existe campo para isso. Mas tem, né? Assim, ano passado a gente chegou a realizar 8.000 atendimentos, para vocês terem ideia. Então, assim, é uma loucura. Não, muito legal, e assim, lógico que a gente precisa de dinheiro, né, mas só a iniciativa de pensar nessas crianças é muito louvável, assim, então parabéns. Eu acho que a iniciativa apesar de ser tão desacreditada, assim, eu fui visitar, quando eu comecei, efetivamente, eu bati na porta de quase 70 médicos, né, isso que eu falo, não foi à toa, não era representante comercial, era eu, porque eu não tinha condição, eu tinha uma salinha pequenininha lá, eu batia na porta de cada um e falava, olha, eu sou fisioterapeuta, eu estou começando a fazer fisioterapia para assimetria de crânio. Eles falavam, não existe. Eu falava, não existe, né? Eu comecei a desenvolver relatórios com referências bibliográficas para eles verem que não existia aqui, mas lá fora isso já era algo que se fazia, né? Inclusive, foi onde eu fui fazer a minha formação. Eu saía às vezes chorando dos consultórios, porque eles falavam, você é louca, faz um cartão de adulto, porque meu cartão era rosinha azul, né? Um cartão de adulto, a gente manda adulto para você, senão você vai morrer de fome. Mas eu acho que, assim, foi uma força muito grande que me dizia, não, assim, uma hora as pessoas vão ter que encarar que isso é real e que isso existe sim, e que é um problema das crianças, porque só para vocês entenderem um pouquinho, a maioria dos fatores que levam são esses torcicolos, né, elas ficam apertadinhas lá na barriga da mãe, muitas vezes, e elas nascem com uma postura que elas ficam o tempo todo, né, que é o torcicolo do bebê, não é igual ao nosso, né, é uma postura de preferência, uma postura de vício. E aí, como a moleira é muito molinha, a cabecinha das crianças entorta. O que a gente fazia até então, antes de abrir minha clínica, era a gente ia lá e desentortava com o capacete, né? Mas minha grande angústia era falar, mas peraí, eu estou agindo no momento errado, né? Claro que o capacete é maravilhoso para quem chegou tarde, porque ele resolve a questão, mas a ideia que passava na minha cabeça era, não, a gente precisa resolver isso quando a criança está na preferência, não quando já deformou, né? Então hoje a gente faz tudo, então assim, até então as clínicas só faziam capacete, não existia uma clínica que fizesse fisioterapia. Então acho que foi assim, uma visão de pioneirismo em vários aspectos, né? No aspecto da fisioterapia, de um capacete 3D, de novos dispositivos para o Brasil, e acreditando mesmo, apesar de desacreditada, e assim, eu acho que existe uma questão da fisioterapia também, né, que eu sempre falo, que para a gente conseguir as coisas, eu acho que a gente tem que trabalhar com muita ciência, né, então existe poucos fisioterapeutas que empreendem, porque acaba ficando uma profissão mais atrás de um médico que abre uma clínica, né? E eu sempre acreditei muito. Eu falava, você não vai ter médico na sua clínica? Eu falava, não, os médicos vão mandar pra gente, porque o que a gente quer é oferecer esse serviço para todo mundo, né? Então, acho que foram visões realmente diferentes, né? Agora a gente vê isso já mais difundido pelo país, mas realmente eram ideias, eram angústias minhas e que foram dando certo, né? Porque por muito trabalho também, né? Assim, eu sempre falo que até hoje
são 12, 13 horas por dia trabalhando. Então não é que as coisas vêm de graça, né? Não, elas não vêm. E parabéns por vencer a onda que às vezes vem contra, né? Olhando aqui o teu currículo, eu vi que você tem bastante experiência em vários tipos, eu não sei se se fala assim, né, de fisioterapia. Então, no Albert Einstein, ortopedia de quem tivesse, né? Adulto, infantil, pilates. Depois você foi para o Instituto do Sono, uma coisa bem interessante. Em empresas também você trabalhou, aquela coisa laboral, postural, né? E aí essa veia empreendedora, a ciência nos grupos de pesquisa, né? Essa veia empreendedora, você acha que já está com você desde que você começou a trabalhar no seu primeiro emprego na área? Desde que eu entrei na faculdade, o sonho era trabalhar com criança, né? E aí quando você se forma, meio que você precisa seguir uma área que você gosta, mas nem sempre você consegue escolher tanto segmento assim, né? Então eu fui trabalhar com a parte de postura e ortopedia, mas sempre o foco era sempre o estudo de postura, que eu falo que no fundo sempre foi simetria, né? Eu acho que no início eu me formei muito cedo, eu me formei com 21 anos de idade, então acho que eu ainda não tinha maturidade para enxergar isso, né? Mas quando eu entrei no Einstein em 2003, aí que eu comecei a ver uma questão mais empreendedora, porque eu lembro que quando eles davam assim, as dificuldades que a gente tinha, eu vinha muito com essas questões de solução e de ideias. Tanto que eu lembro que a minha carreira foi muito rápida lá, no sentido de que um ano de Einstein, um ano e meio mais ou menos que eu tinha, eu fui promovida para fisioterapeuta sênior. Mas eu acho que era muito por essa ideia, a gente precisa fazer siglas que todo mundo reconheça, porque cada um usava uma coisa diferente. Então eu ia lá e montava um documento para isso, sabe? E aí eu acho que conforme eu fui amadurecendo, que eu fui enxergando mais. Mas eu acho que nesse sentido eu tive muito incentivo do meu pai. Meu pai foi um grande empreendedor, também escritor de livro e tudo, e ele era uma pessoa que falava muito para mim, que eu precisava acreditar naquilo que eu estava fazendo, principalmente porque ninguém fazia. E ele usava uma frase que eu acho que para quem está fazendo um podcast de carreira, é muito legal, que ele falava para mim, era filho de italiano, e ele falava, para um bom cavalo, há sempre uma boa sela. Né? Então eu acho que a força de acreditar veio muito dele, né? A gente sempre tem essas influências familiares, né? Mas eu acho que a parte mais empreendedora foi com a ajuda dele. Eu tive a coach, que foi a Rosângela também, né? Que foi uma pessoa que me fez enxergar que existia essa veia em mim, que eu não precisava ter medo de acreditar e de seguir nas coisas que eu acreditava. E a força de estudar e de ir lá e de enfrentar e de conversar com relação à ciência, eu sempre falo que foi a influência de uma grande professora que eu tive, porque eu acho que sempre que você fala de carreira, a gente tem influências importantes, né? Eu tive uma professora que é a doutora Estela Pessini, que foi a pessoa que me ensinou a olhar a ciência. Então, a ciência que ela me ensinou e que ela me fez enxergar na vida, que me fez ter argumento para falar e para conversar com quem dizia que isso não existia, que isso não era possível. Então, acho que foram, assim, as 3 pessoas que me ajudaram muito a ter esse caminho de acreditar e de empreender, né? Só para informar as pessoas, a Rosângela Zarza, vai dar uma entrevista aqui pra gente. Eu vou deixar o link da entrevista dela para quem quiser ouvir. E eu queria voltar lá para o comecinho da sua carreira, que você, em 99 a 2002, você fez atendimento em fisioterapia individual e em grupo, para o Banco do Itaú, Kibon, Metrô. Eu queria saber quais eram as principais queixas das pessoas naquela época, e se você acha que com o home office a gente vai ter alguns problemas ao longo prazo, né, de ficar tanto tempo sentado, sem se locomover tanto. Então eu falo, né, sempre foi um foco muito postural. Então, esse foi o meu primeiro emprego na vida, né? Era uma empresa que não existe mais, que chamava Medprev, que prestava assistência, então, de fisioterapia e médica para o Metrô, para Kibon e para o Itaú. Era do lado da empresa do Itaú, essa empresa ainda existe. Eu acho que os problemas, eles vão se manter, sim, essas questões posturais. Eu acho que o celular, na verdade, vai fazer isso piorar muito, né? Hoje em dia, na minha área, o que eu sinto é que o celular deixou as mães extremamente mais ansiosas,
E com certeza o que a gente estuda, o que a gente vê, pensando em postura, é a postura que a gente fica para ficar o dia inteiro no celular. Então, acho que isso sim vai ter um impacto muito grande, até mais do que o home office, né? Porque talvez isso se repita, ou repita a postura que as pessoas faziam no próprio trabalho, de ficar sentada, mas eu acho que a questão do celular é o que mais pega hoje em dia para as pessoas pensando em postura, né? Eu não estou mais nessa área postural, mas trabalhei entre 1999 e 2011 nessa área, e em 2011 ainda não era essa febre que é hoje, né? Mas a gente, com certeza, isso influenciou. De 2011 para cá, em que eu migrei realmente para pediatria, o que a gente sente é o efeito do celular na ansiedade dos pais, né? Então, tem muita informação e muita informação errada. O efeito do celular na ansiedade, então eles mandam uma mensagem, a resposta, se não vier automática, já gera uma insatisfação. Então, às vezes as pessoas esquecem que profissionais de saúde têm vida, né? Que a gente precisa estar com os filhos, que a gente vai no supermercado. Então, eles esperam resposta a qualquer momento de coisas que às vezes não são urgentes, ou uma coisa que é engraçada, que eu posso trazer para vocês pensando em carreira, que assim, às vezes a gente dá orientações para esses pais durante a sessão, que depois os pais vão embora e eles escrevem perguntando todas as orientações de novo, né? Como se isso não fosse uma nova consulta, basicamente, né? O que você está fazendo online, né? E pensando no celular, tudo na vida existe uma dualidade. Eu acho que o lado bom foi que isso permitiu teleatendimentos. Então, hoje a gente faz atendimento até para pacientes brasileiros que moram fora do Brasil. A gente atendeu paciente na Alemanha, nos Estados Unidos, por incrível que pareça, Chile, né? Pessoas brasileiras que às vezes se sentem mais confortáveis de estar sendo tratadas por brasileiros. E aí foi o lado bom do celular, né? Porque com a pandemia, o Conselho Regional de Fisioterapia liberou o atendimento online, né? Isso não era possível antes da pandemia. E hoje a gente consegue passar orientações para as pessoas que não tinham acesso. Eu atendi uma paciente há um tempo atrás de Juazeiro do Norte, né? Não vai ter uma clínica de torcicolo congênito em Juazeiro do Norte, né? Porque é uma cidade muito pequena, não vai ter tantos recursos como São Paulo, mas ela conseguiu ter acesso ao tratamento graças à possibilidade do teleatendimento. Então, acho que é muito dual. Eu acho que isso que você me pergunta realmente, acho que isso vai influenciar muito a postura das pessoas. Pensando nas mães, a gente vê uma ansiedade maior. Pensando nos bebês, existe essa questão hoje em dia de eles não assistirem, a gente não estimular o uso de telas para as crianças, com os trabalhos mostrando que isso é prejudicial. Mas também houve o lado bom de você poder atender pessoas pelo Brasil inteiro e até fora do Brasil. E como que é essa consulta de fisioterapia, assim, virtual? As crianças que têm menos de 6 meses de idade, quando elas têm o torcicolo congênito, elas desenvolvem, às vezes, essa simetria de crânio, e o que a gente indica para os pais são posições. Então, como é que você vai carregar, como é que você vai pôr para dormir, como é que você vai pôr para brincar, uma touquinha que você pode usar, ou um determinado tipo de forma de você deitar a criança. Então, isso é perfeitamente possível de se fazer online. Se a criança for mais velha e a necessidade da criança for o capacete, isso já não é possível, né? Ela tem que estar presencialmente, a gente faz um exame, na verdade não é bem um exame, mas assim, é uma captura de medidas para esse capacete ser confeccionado. Então isso precisa ser presencial. Agora, a orientação, como é que você vai pôr seu bebê para dormir? Como é que você vai carregar o seu bebê durante o dia? Quanto tempo de carrinho você vai usar? Quanto tempo de bruços você vai deixar esse bebê? Essas orientações todas podem ocorrer online, não precisam necessariamente serem presenciais, né? E voltando para o empreendedorismo, eu queria saber como você se preparou para abrir a clínica, se você continuou trabalhando no hospital e ao mesmo tempo foi fazendo. Não, quando eu saí do Einstein, eu fui então para essa primeira clínica, chamava Cranial Care, uma clínica de capacetes do Brasil. Depois, quando eu resolvi abrir a minha clínica, na verdade eu comecei com uma salinha, né? E sozinha, porque eu ainda não tinha condições de ter secretária, funcionários, então acho que essa migração de carreira começou mesmo num consultório. Só que com essas ideias diferentes, né? Então continuei publicando artigos científicos e como existia essa demanda reprimida,
foi algo muito rápido, né? Eu lembro que eu falava muito com a Rosângela, né, que a gente comentou dela aqui. Eu abri a clínica foi em 2017, foi em maio de 2017. Em setembro de 2017 eu não tinha mais horário na vida. É algo meio fora do comum se você pensar em empresa, né? Aí eu comecei a precisar de ajuda e eu comecei a chamar alguns fisioterapeutas para trabalharem comigo, e foi aí que a gente migra de um consultório para uma clínica, né? Mas eu acho que isso teve muito também a ver com, né, um falando pro outro, e essa demanda reprimida. As pessoas não tinham onde tratar naquela época, né? Que foi o lado bom que eu falei do pioneirismo, né? Que apesar de você ter que mostrar para as pessoas que aquilo que você está fazendo é real, que não é uma história, que não é uma forma de você ganhar dinheiro, mas que existe um propósito de ajudar essas crianças e de tratar as coisas da forma que a gente acredita ser correta. Mas o lado bom disso era essa demanda reprimida. Ninguém fazia isso no país. Não existia absolutamente ninguém fazendo isso, né? Precisa da coragem, eu acho que é aí o lado empreendedor, né? E a coragem vem dessas inspirações que eu falei, que são pessoas que te dão base para isso, né? Um pai empreendedor, uma coaching que mostra que você tem isso e te faz acreditar em você, uma professora que te dá recursos para você argumentar para quem fala que isso não é verdade, que isso não existe. E você se respaldou no estudo também, na ciência, né? Você desenvolveu artigos, publicações, você foi estudar. Isso é... Fui, eu falo também, fui para esses centros, para esses grandes centros, e eu acho que já é um traço de personalidade também, porque eu vejo que hoje em dia, por exemplo, eles estão fazendo atualmente uma nova cirurgia para as crianças com a utilização posterior do uso de capacete. Eu tenho desenvolvido um capacete diferente. Eu acho que assim, é bastante estudo, porque você não faz isso se você não tiver um respaldo de sentar e estudar. Eu estudo até hoje. Eu falo que com tantos pacientes nas costas, eu acho que quem está na área de saúde não pode parar de estudar nunca. Nunca. Eu conheço gente da área da saúde que não quer trabalhar com criança de jeito nenhum, porque fica com dó, a criança não sabe explicar o que está sentindo e tal. É possível separar as coisas? Tem como não se envolver com as crianças e com os pais? Eu acho que se você trabalha com criança, você tem que ter um dom específico para isso, né? Acho que tem muitas áreas. Porque eu falo que quando você cuida de uma criança, o nosso atendimento é a média de 15 dias a 2 anos de idade. Então, não são nem crianças, são basicamente bebês. E aí eu acho que você tem que ter um dom para cuidar da família, né? Trabalhar, o que mais você tem que trabalhar são as angústias, os medos, é um lado um pouco psicólogo que a gente tem que ter, porque não é um cuidado só com o bebê, não é só uma percepção de que essa criança está chorando ou porque é uma mãe, ou porque está doendo, ou porque é algo que ela não quer. Você vai com o tempo aprendendo a diferenciar os choros, né, a identificar quais são as reações de dor da criança. Então, quando aquilo lá é porque está doendo, quando aquilo lá é porque a única forma dela expressar que ela não quer fazer também é chorando, né? E se habituar, eu acho que isso foi algo que no início da carreira de pediatria eu sofri um pouco fisicamente, né? Porque às vezes você passa 10 horas, 8 horas por dia ouvindo um choro, né? E a gente é preparado para reagir ao choro com estresse, né? Porque existe algo dentro de nós que é para a gente fazer aquilo parar. E aí eu lembro que no início eu sentia bastante dor de cabeça, tinha alguns efeitos físicos disso que com o passar do tempo você para de ter, né? Então hoje, se tem uma criança chorando, na verdade eu consigo até abstrair. Se ela está chorando na sala do lado, eu consigo atender na minha sala sem nenhum problema. Mas realmente eu acho que se trata muito de dom mesmo, né? Tanto do acolhimento, porque não tem como você não acolher. Uma mãe que está passando por um tratamento de um bebê, às vezes de 15 dias, né? É muito angustiante para os pais saber que vai usar um capacete, por exemplo. Pôr um capacete no seu bebê é algo extremamente benigno. A média de tratamento é de 3 meses, mas eles sofrem bastante com a ideia de que o bebê deles vai ter que ficar com capacete porque tem uma deformidade, né? A gente fala que existe o mito do filho perfeito, né? Quando a gente nasce, na nossa cabeça, o nosso filho é perfeito. E você lidar com uma deformidade logo de cara não é algo fácil. Então, acho que é questão de dom mesmo, né? Eu acho que, assim como quem trabalha nas extremidades é quem mais precisa, né? Assim como quem trabalha com idoso precisa ter muito dom.
Mas eu acho que a gente, foi o que eu falei, desde que eu entrei na faculdade, eu falava, não, eu vou entrar porque um dia eu vou trabalhar só com criança. Esse traço já existia em mim. Quando eu era adolescente, eu fazia monitoria de acampamento, porque eu gostava de criança. Então, sempre foi algo que estava, assim. Acho que tem um pouco de carreira que, quando você consegue trabalhar com aquele seu propósito, algo que você ama, realmente tem que ter algo em você mesmo para aceitar aquilo, né? E Carolina, você falou pra gente, né, das pessoas que mandam WhatsApp à meia-noite, achando que tem que responder meia-noite né? Essa é uma tradução minha. No mercado, não sei o quê. E aí, a gente pensando na mulher de negócios, que você também né, porque tem o propósito, tudo, mas você também precisa desse boca a boca, que é uma propaganda fortíssima, né? Eu e a Cátia, a gente lida com reputação corporativa no nosso dia a dia, e essa parte também não é tangível, né? Então, a gente pode fazer campanhas no Facebook maravilhosas, no Instagram, acertar totalmente a mão na propaganda e aquele boca a boca minando a sua marca por trás, né? Corroendo e sem você tendo acesso, né? Então, como você faz para lidar com essas ansiedades que no seu segmento decorre, né? E até com as grosserias, né? Com as pessoas que... Porque tem gente que você vai até empatizar, se colocando no lugar, pô, aquela pessoa está desesperada, a criança está com o crânio torto, é visualmente aflitivo para um pai, eu me coloco no lugar, sim, né? Mas, e aí? Como que você faz para manter sua marca no fim e as pessoas depois até te reconvidarem, sabe? Eu acho que a gente tem que ter alguns investimentos, né, Rubiá? Porque hoje eu não atendo mais sozinha, né? Então hoje eu tô aqui com vocês e a clínica tá lá funcionando. E eu lembro que no início isso era uma grande angústia para mim, né? Assim, esse soltar a mão e como é que vai ser atendido essa criança por outras pessoas. Então, hoje quando a gente a gente contrata um fisioterapeuta, ainda não é algo que se ensina na faculdade. Apesar de já ser algo que se trabalha e existem mais clínicas hoje fazendo isso, não é uma matéria de faculdade. Então, todo fisioterapeuta que vem trabalhar com a gente pede por um perfil primeiro, né? Como a gente vai entrevistar, como a gente vai contratar. E eles passam um bom tempo do nosso lado. Então, a gente faz um treinamento que eles ficam apenas assistindo os nossos atendimentos por 30 dias. De uma certa forma é um investimento da empresa, porque é um profissional que está lá se formando e você não está, né, não tá atendendo, não tá, mas é uma forma que eu acho que é muito treinamento. E a gente trabalha, né, a gente tem uma profissional na nossa clínica que é a nossa coordenadora, a doutora Bruna Truz, e ela faz um trabalho de pesquisa de satisfação no final do tratamento, para tentar identificar onde é que estão as nossas fraquezas, onde é que estão nossas forças. E aí é um trabalho constante de sentar e pensar em recursos. A gente erra, né? Eu acho que a gente vai em erros e acertos, assim, né? Mas eu acho que o trabalho da Bruna foi importante nesse sentido, né? Para a gente entender onde é que estava o negócio precisava melhorar, onde é que a assistência precisava melhorar, o que a gente podia fazer. E isso é algo contínuo, porque isso também muda. Né? Às vezes você tem um ano que a insatisfação das pessoas é o atendimento telefônico, aí passa, você consegue resolver aquilo, aí o outro é porque eles querem mais horários na agenda, que às vezes é coisa que a gente não consegue. Então acho que isso é um trabalho de olhar para esses feedbacks, né? A gente estava conversando sobre isso ontem, de aquilo que você filtrar um pouco, né? Aquilo que tem sentido e que a gente precisa realmente mudar e fazer diferente, e aquilo que não, que é simplesmente uma angústia dos pais e que vai passar, né? Você tem que respirar e ter paciência. Eu acho que trabalhar com bebê já é um trabalho por si só de quem precisa ter muita paciência, né? Acho que assim, porque você não sabe, o bebê não sabe te explicar, o bebê vai chorar, às vezes só porque você sentou numa cadeira ele vai chorar, né? Pra fazer uma avaliação, para olhar para ele. O bebê às vezes tem medo de um brinquedo, né? A gente às vezes liga o brinquedo, o bebê chora porque assusta com o brinquedo. Então é um trabalho. Ou você está atendendo, a mãe tem que parar para amamentar, você tem que esperar a mãe parar 10 minutos para amamentar no meio de uma avaliação. Então acho que é um trabalho, assim, esse feedback é muito importante para a gente e a gente leva em consideração e a gente estuda e vê o que pode ser melhorado o tempo todo, né? Com relação ao que a gente recebe.
Tá ótimo, Carolina. Muito obrigada. Eu que agradeço. Por compartilhar a sua história com a gente, pela sua coragem e que você inspire muitas pessoas que estão ouvindo a gente. Ah, legal. Eu que agradeço a vocês. A gente agradece, foi um prazer e eu acho que vai inspirar muito, sim. Obrigada, gente. Se você tiver sugestão de temas ou de entrevistados para os próximos episódios, é só comentar no nosso Instagram, @cadêmentoria, ou enviar um e-mail para cadeamentoria@gmail.com. Até o próximo episódio.